Olá, sou Rossana Freitas e estou com vocês em mais um Pod Farmas. E hoje nós temos aqui uma pessoa que vai falar um pouquinho para vocês do serviço da farmácia comunitária até o serviço público. Olha que bacana, nós estamos aqui com meu grande amigo, posso te dizer, uma honra em ter conhecido, Dr. Felipe Lora, um tempinho para conseguir entrevistá-lo. E é com grande prazer que hoje eu recebo para falar um pouquinho dessa trajetória, que apesar de curta, está bem polêmica, bem exaustiva, e ele vai falar um pouquinho para você sobre esse momento que ele está vivendo. Com vocês, vamos falar um pouquinho da vida do Dr. Felipe Lora. E aí, Felipe, seja bem-vindo ao nosso Pod Farmas. Obrigado. Criado pela nossa associação Valoriza Farma. Acompanhem lá. É uma associação criada com muito carinho para valorizar você, farmacêutico, e para você da sociedade entender o papel desse profissional que luta tanto para ser um profissional de saúde, tão antigo e que tem grandiosas habilidades a passar para a sociedade. Felipe, quem é o Felipe Lora? Fala um pouquinho para a gente quem é esse profissional, que a gente já tem um carinho, mas ele vai passar aí para vocês quem é esse colega. Boa noite, Rossana. Boa noite, tudo seja bem? bem-vindo. Eu falo assim, Rossana, que é minha amiga mesmo, né? Sim. Meu nome eu sou farmacêutico, né? Já estou com 1 ano e meio formado. Olha. Mas bem antes, assim, eu vou falar quem é o Felipe mesmo. Antes de formado, antes de estudar uma faculdade, do ensino médio, tudo. Eu vim do interior de Plácido de Castro, né? O interior é uma cidade pacata, né? Sem muitas movimentações, é mais questão prefeitura e a fronteira também, né? Movimenta muito questão comercial, né? E assim, eu digo que é uma cidade boa de se morar para quem já é servidor público, porque já tem uma estabilidade melhor. E assim, gente, é uma cidade tranquila. Então, eu digo para todo mundo que quem quer morar numa cidade tranquila e ter paz como servidor, eu indico Plácido de Castro. Opa, É bom demais. Aí, assim, para decidir para quem era para fazer farmácia, né, bem antes mesmo, foi meu padrasto que disse, né, que era para... Você é filho de uma servidora pública também. Sou. A minha mãe, ela é OSD, ela trabalha na prefeitura de Plácido, né, acho que foi em 2001 ou foi 2000 que ela então, conseguiu. você já teve um incentivo aí, querer Sim, saúde. a mãe sempre falou para mim, Felipe, você deveria estudar. Eu disse, tá bom. Né, assim que o meu padrasto também, como servidor público também, ACS, né? Olha, ele é servidor público também, eu achei que era só ela. Oh. Não, os dois são. Grande abraço para eles, eu tive o prazer de conhecê-los. A Shirley e o Demi, né? Já estão, acho que, 23 anos juntos já. Eita. Assim, eu não sou filho de sangue, mas eu sou filho afetivo, né? Sou o filho do coração. Do coração mesmo. Né? Eu tô aqui, assim, como ele tem um casal com a minha mãe, e ele fala para todo mundo que ele não tem só 2 filhos, ele tem 3. É lindo. E eu acho, assim, lindo, porque o pessoal fica falando assim, mas ele não é teu pai de sangue, mas é meu pai de criação. E meu pai de criação, ele tá sendo bem... E o amor é igual. É igual. Aí, assim, meu pai biológico também, eu não vou deixar de lado também, né? Meu pai biológico, ele é taxista, né? Não sei se ele está há uns 8 anos, já há muito tempo já na praça. Mas também é servidor público também de Plácido. O táxi é mais para brasileira. Ele faz muita corrida para lá, né? Sempre me motivou, né? A estudar também. Mesmo nos momentos ausentes, mas sempre falou o correto, né? Estude. Porque hoje em dia ele acordar 3 horas da madrugada para poder ir trabalhar, para ter o sustento da casa, não é fácil não. E meu padrasto também foi um dos maiores incentivadores para estudar. E assim, nessa questão, quando eu estudava no ensino fundamental, gostava muito de praticar esportes. Só que aí todo mundo, no final do ano, sempre perguntava, e aí, você vai querer ser o quê? Vai começar a fazer faculdade de quê? Tem uma fase que a pergunta, né? Aí fica essa pergunta. Depois vem aquela, quando é que casa? Aí eu pensando assim, não, deixa ir pro ensino médio, tá muito cedo decidir. Aí quando foi no primeiro ano, já tava dizendo, eu vou fazer economia na UFAC, desse jeito. E aí... Essa foi a primeira decisão? Foi.
Aí eu pensando, as coisas estavam balançando na questão de emprego, né? Que quando você trabalha, quando você vai para uma área dessa, você tem que se destacar. Sim. Tem que ser o melhor para poder. E ainda assim, você não vai ganhar só um salário. Aí eu fiquei pensando, não, a economia é uma coisa bem espetacular, meu. Questão financeira é muito boa. Mas sempre. Aí eu pensando, aí não. Quando foi no meu 3º ano, apareceu. Meu pai pressionando, né, mais a minha mãe. Só que assim, como era 2016, era um ano assim que estava tendo política. Meu padrasto saiu vereador, perdeu, tirou acho que 172 votos. Então você veio do seio político. Também. Já vi um pouquinho. Na verdade, eu já vim, né, do berço. A gente nunca recebeu, né, a questão política dentro da minha família mesmo, de questão pai e mãe. Mas meus tios, tudo já era envolvido, né? À toa que, assim, o pastor Fernandes, que é o meu irmão da minha avó, presidente lá da Assembleia de Deus, ele já foi vice-prefeito, já foi vereador. Quando ele abriu mão de tudo, ele não quis mais saber de política. Aí ele só anda mais nos bastidores, né? Eu já tive tio como lá na Câmara, né? E assim, apareceu a oportunidade para o meu padrasto para poder seguir na política. Aí ele tentou a primeira vez, a gente não tinha aquelas condições, estrutura para poder enfrentar uma política. Precisa uma estrutura. E assim, não é só você chegar e conversar no interior. No interior o pessoal quer saber do quê? É uma política muito sistêmica, dizer assim, você tem que me ajudar em alguma coisa, não é? E assim, quando a gente precisa ajudar uma pessoa, o pessoal já até imagina o que seria, né? Que a questão da política hoje é suja, só entra quem tem a estrutura correta, né? Assim, não é correta, mas o pessoal usa, né, essa estrutura de má fé. E meu padrasto, ele viu como um líder, né? Já foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? Como ACS, ele começou a ver como é que é a questão política também dentro do conselho. E como ele foi desempenhando o papel de liderança, aí ele se sentiu, de vou sair candidato. A liderança comunitária, ela vem com isso. Por isso que a gente sempre fala para os colegas, participem. Os órgãos de controle social são muito importantes. Ali se descobre grandes lideranças. Não é à toa que o nosso sistema único de saúde, ele abrange muito, né? A questão da comunidade, né? Não é à toa que, assim, fora a 80-80, ela também exemplifica mais a questão da participação da comunidade, da formação do conselho, né? E é um grande passo. Porque a política é isso. É a oportunidade que você tem de construir políticas públicas. A política é muito importante. Mas, infelizmente, tem esse lado que a gente sempre reclama, que é o lado, né, daquilo que manda para poder se chegar a algum lugar. Sim. E aí nasceu isso no meio, essa vontade da família participar. Sim, aí eu falava para o meu padrasto, meu pai, vou falar assim, meu pai. Aí eu falava para ele, meu Deus, questão linda política, né? Quando a gente começa a debater de soluções, né? Mas só que assim, no meio... A oportunidade que você tem de fazer a diferença na vida de tanta gente. Aí eu falando assim, pai, acho que eu vou sair. Um dia eu vou sair. Se o senhor não quiser mais sair ou quiser concorrer a uma vice, meu nome já vai estar à disposição. Eu empolgado e tudo. Quando ele perdeu, ele saiu motivado. Porque sem estrutura... Desmotiva, né? Não, mas assim, ele ficou desmotivado, ficou triste, né? Até a noite que ele perdeu, a gente chorou tanto. Eu chorei tanto, que aí parecia que a gente tinha perdido um membro da família, né? Quando a gente chora, porque a gente se dedica tanto, né? Àquilo. Aí, quando foi na segunda oportunidade, né? Acho que foi em 2021, né? Acho que foi 2021. A segunda vez que ele tentou, ele se planejou, ele disse, não, vou fazer um grupo. E o meu tio, que é presidente da Assembleia de Deus, que ele também já era envolvido assim por bastidores. Ele já nunca tinha uma ideia do que... Não, mas só que ele nunca quis apoiar a gente. Foi até o momento que o irmão dele deu um problema lá de filiação e nos 45 do segundo tempo ele disse, eu vou apoiar você.
Aí quando chegou a oportunidade de apoiar a gente ficou, não, a gente tá motivado. Mas só que aí a gente foi atrás e a gente vê as pessoas gratas, né? Meu tio, ele nunca foi de dar dinheiro para ninguém. Sempre foi para dar assistência, para ajudar. E assim, é muito lindo, né? Você, uma família que não tem condição, a gente fica reclamando que a gente ganha pouco, né? Mas a gente não sabe que uma família fica vivendo de Bolsa Família, fica querendo assim, meu Deus, como é que eu vou ter... Não sabe o que vai ser amanhã, né? Não sabe o que vai comer amanhã. Eles não sabem, né? A gente fica dizendo assim, o programa do Bolsa Família deixa a pessoa muito amparada, só fica vivendo disso. Mas tem gente que sofre um acidente, mesmo não comprovando o afastamento, não tem aquelas condições, não tem aqueles conhecimentos, né? É verdade. O governo foi falho, sim, né? Nesses anos aí, mas aí sempre tem programas para poder recuperar esse tipo de gente, para poder conseguir voltar ao mercado, começar a se sustentar, né? Aí vem os impostos também, os impostos. E ainda vai ter o imposto do imposto ainda, é complicado, é o que né? nós pagamos todo dia, né? Uhum. Aí o meu padrasto, ele foi na segunda vez e levou. O partido dele conseguiu fazer 2, ele entrou em segundo, né? Quando foi... Só que assim, o prefeito mesmo, ele perdeu. Aí a gente viu uma condição boa do novo prefeito. Ele ganhou como vereador na época. Ganhou como vereador. E a gente viu com bons olhos também, né? O novo prefeito. Só que o novo prefeito, ele trabalha muito bem. Eu gosto muito dele. Pelo trabalho, eu vejo assim... Fez novas alianças. Fez novas alianças, aí ele se aproximou. Só que aí a gente vê que, assim, quando a gente inicia com uma pessoa, a pessoa nunca tem confiança da gente, né? É uma questão de conquista, né? É demorado, e acordos mas políticos. É possível. Né? Mas, na verdade, assim, tudo é acordo político, né? E esses acordos políticos, ele distancia muita gente, né? Não tem aquele firme acordo, né? Mas, enfim, como ele ganhou, e até hoje ele agora vai para a reeleição, né? Ele é pré-candidato de novo, né? E vamos trabalhar, né, para conseguir reeleger o homem de novo, né, meu padrasto. E aí ele fez grandes ações referente. Fez sim. Olha, o que eu acho muito dificultoso numa prefeitura é quando você vai tentar tirar a alienação de uns veículos abandonados na prefeitura, aqueles encostados. Aí eu achei muito lindo essa questão de fazer um anteprojeto para poder regularizar isso aí, para a prefeitura juntar verba para comprar novos. Sim, importante. Aí eu achei bem interessante. E na questão da saúde também, ele sempre foi presente, né? E é muito, assim, gratificante, sabe? Ter uma pessoa do bem. Meu padrasto... Aí você consegue olhar a política com os olhos Sim. mais... A gente tem que estar mais melhor, pé no chão. Né? Sim. Teve muita gente que achava assim que depois de política eu já ia começar a farrear, não queria saber de nada. E na verdade o Felipe, bem antes de saber o que era política, é o Felipe de hoje. Não mudou nada. E aí você formou ele ainda vereador, ou seja, você não desistiu porque estava bem. Eu vou explicar. Quando foi 2017, acho que antes de quem vai fazer farmácia, né, aqui no estado, a gente tem uma possibilidade de fazer medicina na Bolívia. Sim, você está ali pertinho. Em 2017, quando em 2016 eu estava no terceiro ano, né? Aí em 2017 era o ano para começar. Só que era uma nova gestão, meu padrasto tinha perdido e o outro lado era um outro momento. E, infelizmente, assim, existiu muita perseguição por cima da minha mãe, do meu padrasto. E aí o pessoal até fica pensando assim, meu Deus, e agora? Como a gente vai pagar as contas, né? Aí, ao longo do tempo, começou a abrir portas, né? Você vai se reorganizando, sim, né? Se reinventando. A minha mãe queria que eu fizesse medicina, mas também não tinha como me manter. Naquele tempo, acho que em 2017, o salário era menos de R$1.000. O salário mínimo, seco. E meu padrasto ganhava também mas só que como ele tinha umas bonificações, uns programas, né? Que aumentava, né? Eram uns R$1.200.
era pouco, né? E você queria ser médico? Queria. Eu queria ser médico quando foi no terceiro ano, mas só que assim, eu botei tão em cima da minha cabeça a medicina, que aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu não for médico, eu não sou nada. Fiquei com aquele negócio assim na minha cabeça. Mas aí, quando a gente começa a enxergar que os olhos ignorantes ficam falando que é só medicina dá dinheiro, dá reconhecimento, negativo, não é. É verdade. Comecei a pensar bem. Aí quando foi, a minha mãe falou, Felipe, tu tem que pensar que eu não tenho condição de te mandar os R$ 500. Se o salário era menos de R$ 1.000, vai tirar de casa para dar para fazer medicina? Sim. Não tem como. Aí tá bom, mãe. Eu tudo bem. Aí aos trancos e barrancos aconteceu eu ficar um ano parado. Eu fiquei. 2017, na metade do ano, a mãe, sem meu consenso, me inscreveu para fisioterapia na Unimeta. Aí eu disse, mãe, eu não gosto de tocar ninguém, não. Não dá, não. Cada um tem um jeito, olha aí. Não, mas toca. vai que você... Quando eu falei pro meu melhor amigo, o Elson Barreto, né? Ele é fisioterapeuta. Quando a mãe tinha feito a inscrição, aí o Elson falou assim, tu? Fisioterapeuta? Não. Você... E ele sendo fisioterapeuta. Não, é porque ele via pra mim que eu não tinha perfil para ser fisioterapeuta. E aí eu ficou na minha cabeça, meu Deus, eu vou ser o quê? Aí eu pensando, eu vou fazer, acho que biomedicina. Eu gosto de laboratório, parece interessante. Aí quando eu falei pra mãe, a mãe disse, não, você não vai fazer biomedicina não. Já vi tanta gente formada, até agora não, nada, tá muito saturado. Tem pensar outra coisa, uma enfermagem, nada de farmácia ainda. Aí eu disse, tá. Passei metade do ano todinho. Quando foi em dezembro, o meu padrasto falou, Felipe, quase no Natal. Aí ele falou, a gente tava em família, se abraçamos e tudo, né? Tava tendo, acho que um almoço. Chegou no pé do ouvido e disse, você vai fazer farmácia. Foi seu padrasto. Foi. Aí eu até Acho que olha, ele te conhece mais que a tua mãe. você vai fazer farmácia. Sabe por quê? Porque é uma área ampla, está crescendo, toda farmácia está abrindo aí, tem que ter o farmacêutico. E aí eu fico pensando assim, a perspectiva de uma pessoa ganhar bem em Plácido de Castro é tendo um salário mínimo, tu acredita? Quem ganha 3.000 já está buburrando no dinheiro. Olha, para ter uma noção como é que porque você acaba não tendo tanto para gastar, né? Eu já vi muita gente que ganhando um salário mínimo, ele pode fazer muita coisa com uma pessoa que ganha 3.000. Porque assim, interior você gasta menos. Não tem o lazer que nem em Rio Branco. Não tem as mesmas oportunidades que nem em Rio Branco. A prefeitura mesmo, quando você trabalha com um salário mínimo, o pessoal fica dizendo, eu ganho bem. Aí disse, legal. Aí quando apareceu essa oportunidade, ele falou assim, vai fazer farmácia. Quando passou dezembro, né, datas comemorativas, ele disse, na primeira semana de janeiro, começou a abrir vestibular. Aí, naquele tempo lá, já podia fazer na internet. Aí disse, não, vamos fazer inscrição aqui. Eu fiz na Unimeta e na Uninorte. No mesmo dia, um de manhã e uma tarde, deu certinho. Aí, passou nos dois. Passei. Só que aí eu comecei a ver qual é o lado financeiro e o lado de qualidade. E meu tio, que é formado em TI, ele conhece muita gente, né? Muita gente falou para mim também, até o meu amigo que é fisioterapeuta falou, o ensino de qualidade é a Uninorte. Não estou querendo desmerecer a Unimeta. A Unimeta também cresceu muito. O estilo também pedagógico melhorou muito. Sua metodologia de ensino, melhorou muito, entendeu? E assim, eu não conheço, nunca fui lá. Mas a Uninorte, para mim, é melhor porque eu formei na instituição, né, o Centro Universitário Uninorte. E assim, eu fico muito feliz de ter formado lá. A 4ª turma de farmácia. A 4ª da Uninorte? Que bacana. A 4ª turma.
Aí, Na época, quem era a coordenadora era o Ricardo. do doutor Ricardo. O doutor Ricardo. Olha, seria interessante até chamar pro Pó de doutor, Farma, eu nem lembrei sei, dele. olha aqui, assim, se o Ricardo estiver vendo, assim, que fica o convite para você, a grande admiração que a gente tinha, que a gente sempre teve pelo doutor Ricardo, eu não sei se ele ainda está aqui, mas fica aqui, sim, um grande carinho pelo doutor Ricardo. Doutor Uma Ricardo, pessoa uma incrível. vez. Aí quando eu cheguei lá, quando apareceu os lá acadêmico, né? Todo mundo conhecia todo mundo praticamente, porque não ficava aquele negócio de separar, tudo era junto. E quando foi no primeiro período, e ainda muitas faculdades para economia de sala, essas coisas, para adequar a questão até das matérias, misturava. Aí tinha turma de fonoaudiologia dentro da minha turma. Acredita? De fono. A De pessoa fono. tá- É porque assim, o primeiro ano de uma faculdade sempre é aquela MOF 1, MOF 2, né? Sistema E esquelético. durante, assim, gostou ou tinha momentos que queria desistir? Olha, um momento de desistir, eu pensei no momento quando aconteceu a pandemia. Ah, você estava na faculdade no meio da pandemia, né? Porque até o começo ainda eu tava. Meu Deus, Tranquilo. minhas notas estavam muito boas. Eu estava até vendo como é que seria mesmo a minha vida, né? Depois de formado, já imaginava como farmacêutico. Uma expectativa. Sim, eu estava numa expectativa muito grande. E desenvolvi até ansiedade depois desse tempo, né? Mas melhorando cada dia, né? Vai. E assim, foi o momento mais difícil da minha vida, A pandemia. na pandemia. Acho que para todos, né? Foi complicado porque, assim, graças a Deus, peço a Deus mesmo que acho que eu não perdi nenhum parente, não. Muita gente perdeu, assim, parente, amigos, né? Verdade. Na Verdade. classe farmacêutica eu já via perdendo, né? Muitos profissionais que estavam Perdemos na linha grandes da frente, amigos, grandes colegas. né? E assim, eu fiquei assim chocado, né? A vida é um sopro, não é fácil. Não é à toa assim que eu até, mas assim, eu vou até queimar minha língua, mas no primeiro ano de faculdade eu perdi uma pessoa muito importante da minha vida. Meu primeiro ano de faculdade, Mas pela pandemia, não. não, a pandemia a gente vai dar continuidade depois. Eu perdi o meu avô, que é o pai do meu padrasto. Ele, tudinho lá da família, me considera como... Até minha avó me disse, é o meu neto mais lindo que tem. Desse Ah, jeito. meu Deus. A dona Alzira, eu assim referencio ela. E meu avô também, ele sempre me considerou muito, né? Aí meu avô, ele tinha linfoma. Aí na situação mais difícil da minha vida, assim, antes da pandemia, né, que eu encarava muito, é você sair de Plácido de Castro dirigindo para levar ele para fazer quimioterapia na fundação, voltar para Plácido e ainda voltar de novo para Rio Branco para estudar. Para fazer faculdade. E eu chegava a meio-dia e meia-dia não, chegava meia-noite e meia, 1 hora em casa, acordava 4h40, a gente tinha que ir de novo para dar assistência ao meu avô, que meu padrasto não podia faltar ao trabalho, nem minha Ainda mãe. bem que ele teve você. Eu, Isso assim, é eu acho importante. que é muito, esse detalhe é muito forte, sabe? Eu imagino. E aí eu pensei assim, meu Deus, meu avô. Foi o momento que quando ele faleceu... Mas ele chegou a te ver formada? Não. Não? Mas eu esteja onde ele estiver, ele deve estar muito feliz. Meu avô, ele é do sertão mesmo, ele veio do Altamira do Paraná. A família do meu padrasto, tudinho vieram. Tudinho eles vieram. Ele veio com 7 anos. Acho que é 7 anos, se eu não me engano. Ele tinha me falado a idade dele. Em 86 ou 83, eles vieram. Que bom que tu grava, né, a história da família. Eu acho muito... Importante uma história. Sim. Eu sou bem esquecido, né? Como a gente é homem, né? A gente tem umas coisas que a gente esquece, né? É uma caixinha a menos. Sempre, Como todo sempre. homem. E a mulher eu não sei da A onde. gente tem várias caixas. Olha, muita coisa assim E que a um mulher memoriza. baúzinho e uma agenda, um caderninho negro também. Meu Deus. Você faz parte das mulheres. Sim, e aí durante a faculdade teve vontade de desistir depois desse... Da pandemia. Porque assim, da pandemia, quando o ônibus... Fiquei só uma semana no ônibus. Aí, no 7º período, né? No começo de 2020, né? Meu aniversário foi dia 15 de março. Aí foi decretado o fechamento de tudo e dia 17 ou foi dia 20.
de março. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Como eu vou estudar? E eu ainda fazendo faculdade, né? Eu pensando assim, meu Deus. E aí, foi muito online? Foi só mais no 7º período, mais online, né? Aquela aula remota, né? Que eles falam, eles nem Sim. configuram como um IAD. Diz o MEC, né? O MEC, ele fala que é uma aula remota. Eles procuraram e acharam essa brecha, né? Aí muita aula pendente, né? Teórica, diz, não, vamos fazer todas as aulas teóricas no 7º período. Aí todo mundo reclamava da plataforma, reclamava da forma que era. Até porque a nossa internet não é lá essas coisas, sempre Não, vai ter um nunca problema. foi. E assim, é um desenvolvimento que está acontecendo, né? Que não é à toa que as aulas tudinho estão tendo IAD numa semana, né? Num dia eles já tiram só para aula semipresencial e está sendo rotineira agora, atual. Agora antes era muito dificultoso, né? A plataforma já não é da própria faculdade, ela tinha que contratar de outro lugar e assim, foi muito dificultoso mesmo. Difícil. Foi difícil. Aí, E o na pior, etapa final da faculdade, né? sim, no 7º período. Aí quando foi no 8º, aí como ainda estava na pandemia, né? Não podia ter nada, nenhum evento, nada mesmo. Aí eu pensei, meu Deus, começaram a ter aula prática. Aula prática você já usa jaleco e os EPI A total. máscara, as EPIs, já tranquilo. E o pior, sabe que é? O único que fazia farmácia e estudava, que morava em Plácido, era eu. O pessoal fazia direito, engenharia e tinha aula remota ainda, mais um período. E eu, Você só tinha eu. que ir? Aí eu me desesperei. Mãe, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Porque não tem ônibus. Como vou fazer? Aí eu me desesperei. Aí disse, calma, tem meu carro aqui, tem um carro do Charlie, que é o irmão dela, né? Meu tio. E ainda tinha um carro do meu pai. Ainda conta ainda até no dedo as vezes que eu peguei, né? Mas a mãe foi crucial. Minha mãe, meus pais, assim... Foram assim, não desista. Não desista de jeito nenhum, Felipe. Aí aconteceu uma situação que eu tinha que ir e pronto. Aí em Plácido tem um grupo. É um grupo assim de amigos, né? Que precisam ir para Rio Branco de vez em quando, né? Que não tem condição. Um ajuda o outro. Sim, aí eu publicava, disse, gente, eu tô indo para Rio Branco fazer faculdade. Quem quiser ir comigo, me ajudar só na gasolina, já é o suficiente. Aí aparecia muita gente. Tanta Que bacana. gente. E você ajudava também essa turminha, Mas tem dia né? que eu não conseguia, ninguém. E o pior é a volta, Rossana. Sozinho. Tinha hora que eu voltava muitas vezes sozinho, dirigindo. Aí eu botava o som nas alturas para não dormir. Pra não dormir, gente. Porque você ficar o dia todo. Teve vários colegas assim. Tinha outras na tua turma? Porque aqui a gente já entrevistou uma boa turma que fazia, que também era do interior. Charles, colega lá de Sena. Charles, que sofreram muito com isso, mas conseguiram. Sim, aí o que aconteceu? Quando já teve a oportunidade, não é boa, tá? Essas oportunidades de acertar em Capivara, em Boi. Na curva apareceu uma vaca assim. Me assustei na hora. E ainda tinha um buraco ainda. Meu Deus, nunca aconteceu furar um pneu na estrada. Graças a Deus, nunca aconteceu mesmo. As orações de mãe também ajudam muito, né? Acho que foi muito, porque minha mãe, toda vez quando saía da faculdade, e ela nunca chegou a dormir tão tarde como era para me esperar. Que com certeza ela só dormia depois que você chegava. Sim. E quando eu não chegava, ela já ficava preocupada. Disse, cadê você? Já me ligava. Porque a luz da sala ficava ligada já para alertar eles. Já sabia que era E quando desligava, ela já dormia tranquilo. Que maravilha, é assim. Isso é ter família. Uhum. Aí, assim, muitas vezes, E assim né? conseguiu, né? Sim. Formou com muita luta e conseguiu. Foi complicado. E mesmo assim, a vontade da medicina permaneceu? Lá no fundo, a gente fica até pensando, meu Deus, a gente queria ser, né? Mas a minha prioridade agora é farmácia. Setor público, eu passei, né, no efetivo lá em Porto Acre, né? E depois de formada, assim, você contar o que tá agora. É. Formou. E agora, Felipe, como é que foi sua vida, assim? Formei. Porque tem vários colegas que estão formando, querem saber, assim, o que vai ser de mim? E aí, formei amanhã. Eu estava muito seguro, porque quando já tinha alguma coisa em mente? Quando eu estava terminando, já tinha farmácia mandando mensagem. E aí,
tu quer trabalhar conosco? Não, já. Isso é bom. A nossa profissão, ela tem Olha, tem isso. é uma Você não vantagem. fica desempregado. É uma vantagem muito boa você ter oportunidade onde você quiser, porque os estabelecimentos que fabricam ou manipulam o medicamento tem que ter o responsável técnico. Você tem também alguns colegas em Plácido que já estão lá há um tempo. Sim. Alguns deles foi incentivador nessa tua escolha? Olha, falar bem sério mesmo, não teve muito incentivador não, mas eu vou dizer um que é bem antigo e é conhecido. E eu tenho maior gratidão da minha vida para ele também. Se chama o Dr. Charlie. Eita, grande Charlie. O Charlie da saúde indígena. Sim. E não é à toa que assim, quando eu tava... Charlie tá fazendo medicina. Tá fazendo, lá no Paraguai. Isso, aí é isso que eu falo, assim, não desistam. Quem tem essa vontade... Quem tem almeja, né? Tem alguns colegas que falam, assim, as nossas críticas a quem faz medicina não é o de fazer a medicina, mas é a única profissão que você não pode exercer em conjunto. Simultâneo. É a medicina com a farmácia. Então, é uma decisão, em algum momento, mas são duas profissões que você cuida de pessoas. Você está à disposição das pessoas. E isso é importante. Então, independente daqueles, tem alguns que têm essa vontade de fazer a medicina, mas não escondam. Porque ainda tem aqueles que fazem medicina e falam assim, eu vou contar só depois que eu formar, não é? Vou falar uma coisa bem séria. Doutora, eu admiro o Charlie. Eu não critico ele fazer medicina. Grande abraço, Charlie. Quando você estiver em Rio Branco, aí é o próximo, né, que receba o convite do Pod Farmas e falar da sua trajetória. O Charlie foi um grande parceiro no início dessa nossa luta, porque o estado do Acre, posso dizer, na época que cheguei, era assim, pequenininho como era Plácido. E nós tínhamos grandes incentivadores da profissão. Aí é onde a gente parou. Fale dos seus incentivadores em Plácido. Não, deixa eu só terminar essa parte da questão quem quer fazer medicina. Gente, eu não critico quem faz medicina. Mas eu vou falar uma coisa bem séria. Quando você faz o seu pé de meia, tudo bem você fazer. Agora, fazer à custa do farmacêutico, eu não acho correto, não. E é isso que eu vejo muita hipocrisia de muita gente criticar colega que já faz medicina, mas ele não está fazendo às custas da profissão farmacêutica. A gente sabe quem faz, a gente sabe tudo. Cidade pequena, muros baixos, não né? Todo tem... mundo acaba se conhecendo em algum momento. E assim, abriu até medicina lá na minha cidade. Eu conheço todo mundo que está fazendo. Isso é importante. Eu acho que assim, e é uma profissão, hoje está sendo muito incentivada a equipe multidisciplinar. Em algum momento, os nossos colegas que já também fizeram farmácia e que estão tendo hoje a oportunidade de serem médicos, nós vamos estar trabalhando juntos. Porque isso é importante para a população também. Sim, aí formou. Chegou, teve incentivo. Como é que foi o início disso tudo, Felipe? Faz um ano e meio que você formou. Sim. Mas como é que foi o início? Foi difícil? O início foi assim, ó. Teve emprego fácil? Eu achei interessante a nossa formatura. Foi dia 19 de janeiro. E assim, foi numa noite, né? E quando foi no dia seguinte, era o quê? Dia Nacional do Farmacêutico. Que maravilha! Foi tão assim... de arrepiar, né? Quando a gente passa por uma situação tão complicada, né? Questão até pessoal mesmo, a gente fica até triste, né? Acontece muitas coisas, né? É realidade, acontece realmente, né? Sim. Desilusões, né? Muitas promessas e nunca foram cumpridas, né? Mas quando eu me formei, eu esqueci de tudo. Foi o momento mais único da minha vida. Quando eu fui pro culto ecumênico ainda, eu fiquei, meu Deus. Formei. Assim, eu não sou muito, assim... Eu tenho família da igreja, né? Minha mãe é evangélica, né? Mas, assim, Deus tocou no meu coração e disse, essa é a profissão mesmo. É ela. E, assim, fiquei muito curioso sobre ela. Eu pensei, não, vai dar certo. E foi quando me formei, fiquei um mês pensando para onde eu ia. Aí ficou muita gente assim, vem aqui na minha farmácia, faz um estágio e tal. Eu disse, fazer estágio? Essa fase você já passou, né? Fazer estágio?
Já trabalhei, olha, quando nesse decorrer da pandemia, eu trabalhei em farmácia pública. Olha, eu era bombril. Atendia na farmácia, que era tipo balconista da farmácia pública. Sim. Era plantonista do Covid. Nesse tempo eu ganhava só meio salário mínimo. Era estagiário. Era um estagiário, praticamente. Era um motorista, né, da Covid. Também trabalhei no Bolsa Família. Olha só! Como atendente lá do Bolsa Família, né? Os programas. Trabalhei também como facilitador de programa também da assistência social. Isso tudo em plástico. Tudo em plástico. Tudo isso aqui. Olha aí, tá achando que em plástico não tem trabalho? Olha o tanto de trabalho que ele já fez. Né? Só que o pessoal quer tudo de mão beijada, né? Não quer ganhar só um salário. Aí quando ganha o salário ainda acham ruim ainda. Mas tem gente que já, quando tem a oportunidade de trabalhar e vê que tem que trabalhar... Só que tem algumas que ainda falam, graças a Deus que eu ganho o salário. Desse jeito. E o dinheiro tem que ser abençoado, porque o dinheiro abençoado rende. Mas também, quando você ganha mais, é mais responsabilidade. Sim. E foi quando eu me formei e eu comecei a ver que é mais responsabilidade e a gente ganha mais, mas é mais responsabilidade ainda. Afinal de contas, você está formado. É. E aí, foi o primeiro emprego? Meu primeiro emprego, eu vou dizer, assim, depois de decorrer, quando eu tava escolhendo para onde ir, apareceu a oportunidade assim, manda teu currículo aqui, aí tá bom, mandei. Aí teve um dono de drogaria, não vou citar nome, né? Não, por favor. Jamais. Só que aí eu tinha trabalhado 2 semanas e meia, mais ou menos, para ele, já para regularizar lá o estoque do SNGPC, ajudei ele no atendimento, não tava nem focando muito no atendimento, tava ali mesmo para ajudar. Eu tava dormindo tranquilo depois de formado, aí quando ele mandou mensagem 11h30 da noite, 11h30 da noite esse homem, estranho, foi um textão tão grande, dizendo assim, desfazendo um negócio comigo. Não vai dar, porque passaram a perna em mim e tal, aí disse assim, beleza, a gente conversa depois, tá? Não quero... Logo meia-noite. Logo nesse horário. E aí desfez. Aí você... Aí desfez, né? Aí apareceu a oportunidade em Extrema, distrito de Porto Velho, Rondônia. Quando eu fui ainda... Então, desde você já foi para Rondônia? Fui para Rondônia. A minha mãe disse, não vai, pelo amor de Deus, fica aqui mais um pouco e tal. Não, mãe, não tem como. Eu quero onde eu quero ser reconhecido. E eu só vou criar asa mesmo, porque eu tenho que me amadurecer. E foi quando eu fui para Extrema, meu vizinho, ele me ajudou. Que é o pai até do fisioterapeuta, que ele emprestou um estradazinho antigo, né? E eu levei minha mudança. Foi para Extrema. Para Extrema. Ele emprestou o carro dele, um estradazinho antigo. Levamos as coisas, né? Aí... Eu vendo quem seria o meu motorista para trazer o carro de volta, né? E lógico, meu padrasto. Ele se dispôs. Ele não tem jeito de se desgrudar de ti. E aí? Meu padrasto é tudo para mim, né? Aí foi quando ele começou a dar as orientações que pai é assim, né? Olha, você não fale muito, você age como profissional. Foi dito e feito. Quando eu cheguei lá, eu já tive uma crise de ansiedade. Não foi legal. Não é legal a crise quando ela te domina. Que é assim, quando ele saiu, eu comecei a ver, meu Deus, eu não vou ter contato com a minha família. Não vou ter a mesma rotina. Muda tudo. Se você quer sair do seu conforto para ter uma coisa boa, saia. Você saia porque toda pessoa que é recém-formada, ela não pode ficar na casa de pai. Eu botei na minha cabeça, depois de formado ia sair. Eu saí. Sim. E quando eu saí... Tem que ganhar o mundo, né? Só sei que eu fiquei tão mal, Rossana, tão mal, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Fiquei uma semana, assim? eu fiquei uma semana sem comer. Praticamente, eu não comia nada. Aí eu fazia comida, comia só uma colherada de arroz, aí não quer mais. Mas o trabalho estava focado. Aí quando tava focado. Aí quando passou uma semana, a gerente olhou pra minha cara e disse, você emagreceu. Eu disse, emagreci. Né? Só assim mesmo pra gente emagrecer, né? Eu tava até acima do peso, né? Isso é mudança de rotina. Aí quando eu comecei a ter mais amizade,
Em Extrema, depois de um mês, já estava adaptado. Aí eu pensei assim, meu Deus, vai dar certo. É uma cidade pequena também, não mudou muito. Mudou não, aí só que assim a cidade ela deu uma caída comercialmente por conta do IBAMA, né? O IBAMA ele controlou Bateu lá com tudo, não com foi? tudo e os moradores eles dependem de madeira. Da madeireira. A madeireira ela movimentava a questão comercial muito, né? Aí muita gente saiu por conta também até da questão das multas, né? Alegando que vão tirar o gado. Mas assim, são coisas que aconteceram lá que eu não me aprofundei, né? Foi Mas muitas acompanhou, conversas, né? acompanhei. Aí, assim, a questão comercial Na foi lá farmácia embaixo. é esse lugar. Quando o pessoal começa a ir, ele quer te contar tudo, até as dificuldades que tá tendo lá. Sim, apareceu um senhor lá que tava meio surdo. Meu Deus do céu. Aí ele chegava lá, ele tem um aparelho auditivo que só que era muito ruim. E toda vez que chegava perto, eu já tinha que me afastar dele, que doía tanto a minha audição, que tava tão forte que acho que já tava atingindo os outros ouvidos. Aí ele chegava lá e disse, quem é tu mesmo? Novo, né? Ele disse, rapaz, eu sou novo farmacêutico daqui, né? Aí disse, tu que é o dono, né? Olha, pra ter uma noção como é a profissão farmacêutica, né? Sim. O pessoal não reconhece muito farmacêutico. Muita gente já acha que o Porque farmacêutico o é o dono. dono é o farmacêutico, né? Sim, porque geralmente. é aquela pessoa que te atendeu, né? Sim. Aí eu tava de jaleco, o pessoal já ficaram estranhando, eu de jaleco, no balcão. É outra cultura, né, pra aí eles, quando eles viram, eu disse, rapaz, aí eu comecei a atender. Só que eu, assim, eu não tinha muita experiência de indicação, né? Aí eu comecei a estudar e aperfeiçoando. Cada dia mais. Aprendeu muito no balcão, Felipe? Aprendi. Conheci um ano e pouco, assim, conseguiu... Aprendi tanto porque, Ficou assim... quanto tempo na Extrema? Na Extrema eu fiquei 3 meses, né? Mas a gente fazia muito injetáveis, né? Aí... É porque por ser uma cidade pequena, você funciona tem que como mexer. posto de saúde, Sim. bem dizer, né? Aí depois a farmácia fechou. A Farma ela estava numa crise financeira muito grande, até para pagamento. Acho que aqui também teve muitas Todo canto farmácias que o mesmo fecharam. é o mesmo dono, né? Aí aconteceu uma certa situação que não é agradável, né? Que acabaram fechando sem avisar. Acho que todo farmacêutico acaba passando por um momento... Gente, você achar que assim, vou segurar, vou ficar 10 anos da minha vida numa drogaria, você não fica. Muito difícil acontecer isso aí, porque é um cargo muito rotativo. E isso que eu acho errado. Quando se torna rotativo, a qualidade vai lá, ó, embaixo. Quando você já está acostumado ali com aquele pessoal do teu dia a dia, que você já pode fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, acaba modificando. Sim. Mas é que tem muitos colegas também que fizeram sua rotina nessa vida de balcão. Um balcão é bom, gente. Eu falo que é uma porta que pode se abrir para vários estabelecimentos. Não só na drogaria, mas também na distribuidora. Eu acho que é a nossa base. A base do farmacêutico, ela começa na farmácia comunitária. É a ponta, né, de tudo. É a ponta e é assim... Principalmente para vocês, os concurseiros. Você aprende muito no balcão. Aprende mesmo. Eu falo isso porque os balconistas aqui têm mais de 30 anos. Aqueles que têm curiosidade de estar pesquisando, vendo, mas por que essa dosagem? Por que esses 2, 3 medicamentos indicados juntos? Uhum. O acompanhamento farmacoterapêutico, isso é importante ali no balcão. E aí, Felipe, disso, saiu do interior? Aí sai do outro interior para poder vir em Rio Branco. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem do departamento pessoal lá da J. Cruz. Seu Edson, eu agradeço de coração mesmo pela oportunidade que eu tive no balcão de farmácia. Aprendi com todos os balconistas praticamente da J. Cruz, na ultra popular principalmente. Porque eu falo assim, a nossa área de atenção farmacêutica, ela é muito linda, sabe? O pessoal não dá muito valor. Mas eu falo que tem gente que nem sabe como toma medicamento. É uma atuação, uma atividade importante de se aplicar. É a situação do acompanhamento desses pacientes. Aí apareceu a oportunidade para ir para Ultra Popular, cheguei lá como novato, né? Aí o seu Edson olhou para mim quando eu vi, fui conversar a primeira vez com ele, aí disse, tu que é o menino da Extrema, né? Desse jeito. A Extrema, ela vem carregada de grandes aprendizados também, né? Sim, aí eu disse assim, sim, sou eu, seu Edson. Aí disse, seja bem-vindo, viu? Você parece ser de família boa,
Vamos aí, Felipe, vamos trabalhar, vamos mostrar serviço. Aí foi quando eu mostrei serviço. Na J Cruz eu até falar para você, né, que muito. aprendi muito. Aprendi tanto que, assim, aprendi coisas boas, mas também aprendi coisas que eu não queria ter aprendido, que é coisas ruins, né? Sobre a questão de competição, de você encarar no balcão de farmácia, que não é só você que está lá. Tem os balconistas, né? Os balconistas, eu fico assim, eu gosto praticamente de todos. Não, tem uns que não compreendem que é uma equipe que é para trabalhar. Sim. Só que aí, questão financeira, né? Eu via que eles ficaram numa situação muito complicada e estão perdendo espaço. Porque hoje, assim, se for botar na ponta da caneta mesmo, o balconista só pode pegar o que o cara pedir. Ele não pode indicar. O farmacêutico, ele já é diferente, né? Então, assim, muitos balconistas foram fazer minha farmácia, né? Sim. E ainda continuam ainda em drogaria. E eu admiro isso, né? E já tem mais a liberdade, tá, né? Tá no sangue, não tem jeito. Uma vez... Só que aí, nesse caso, quando eles se formam, eles não vão ficar... Eles não vão para a rede. Eles ficam mais em drogariazinha pequena, porque já é mais ampla a questão de injetáveis, ter mais liberdade de trabalhar. É porque eles aprenderam com o tempo incorporar o dia a dia no balcão e saber indicações, de saber... E aí eles só precisavam do diploma para eles colocarem em prática muita coisa. Sim, aprenderam ali no dia a dia. Como você falou, aprenderam o certo e o errado. E na faculdade eles conseguiram diferenciar isso. Aí eu falo assim que quando eu entrei no balcão de farmácia, né, principalmente na Ultra Popular, comecei a ver com meus olhos que a profissão é muito linda. Linda demais. Só que nós conseguimos fazer muita coisa boa. Sim, né? Aí, só que aí o que eu acho muito lindo dessa parte é que a gente vê que tem uma vida lá dentro. Os balconistas, principalmente que eu via mesmo que ficavam no balcão, eles têm a história dentro da farmácia. Muito tempo. E assim, eu aprendi muito com eles. E eles, assim, tem certos que uns vão estudar para ser melhor, para continuar no mercado, e outros ainda continuam, ainda quase saindo, mas não continuam. Doutor Felipe, aproveitando que você está falando também já do lado bom, né? O que aprendeu de certo, do errado. Logo quando você sai, você já está com agora 1 ano e meio, acho que você já consegue identificar muito isso. Qual foi o pior cenário que você encontrou? Porque, assim, você encontrou muita coisa, assim, foi difícil se incorporar, hoje está no mercado, o mercado já te absorveu, isso é questão de tempo, então 1 ano por aí o colega dá uma patinada para escolher seu espaço, mas ele se situa. Qual a maior dificuldade que você encontrou logo que você se formou, até você chegar nesse momento? Olha, você teve apoio? Como é que foi essa tua rede de apoio? Depois da família é nossa rede de apoio, mas com isso, os colegas, você teve o teu próprio trabalho que te ensinou e a dificuldade maior que os colegas, isso é importante porque os colegas daqui a pouco estão formando e eles querem escutar isso. Qual a dificuldade que eu vou ter logo que eu chegar no mercado? Olha, é o seguinte, é a questão burocrática, né? Principalmente é sobre você mesmo, pessoa física, né? Seu órgão, né? Regulador, né? Que é o conselho. Gente, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. A maior dificuldade que eu tive foi ter uma assinatura. Acredita? Uma assinatura. Uma assinatura. Pedi para transferir para o Conselho de Rondônia, né? Conselho Regional de Rondônia. E só para uma assinatura. E eu já estava de saída. Porque ele estava precisando urgente. E Extrema é um distrito de Porto Velho que é Rondônia, né? E assim, quando eu pedi para certa pessoa, a pessoa disse que não era paga para fazer isso. E de imediato aí eu fiquei, nossa, sério mesmo? Tudo bem então, tranquilo. É por isso assim, sem demais, as instituições elas são meio complicadas para se lidar, porque tem política no meio. Eu vejo que tem política no meio porque muita gente, colega, já falaram para mim que já é rápido.
Outros já falaram que só quer ir num lugar só para resolver as questões e pronto, não tem mais nada para conversar. E assim, quando esse pessoal que só quer ir só para resolver as questões é porque já passaram muita dor de cabeça. Então você acha que está acontecendo hoje, como aconteceu na política lá atrás do teu padrasto? Perseguição. Aquela desanimei Desanimou. com as minhas instituições. A gente fica desanimado porque a gente vê que tem um pouco, assim, uma má fé, né? Mas a gente vê também que eles têm um defeito que é dele mesmo. Eles não são competentes. Eu não me sinto representado, entendeu? Quando eu teve uma certa pessoa que ela falou pra mim que eu tava num grupo, eu joguei só uma figurinha, que assim, o pessoal já tava reclamando de tudo, né, sobre a nossa profissão, né? Uma mulher, eu vi num grupo ela dizendo que ia meter na justiça porque não estão liberando nada pra ela. Eu disse, meu Deus. E eu vendo essa situação que ela passando, né? Aí eu fico pensando, né? Quem é Felipe na profissão farmacêutica? E foi quando eu comecei a me interagir mais. Quando eu interagi, o pessoal já disse, quem é esse moleque? Quem é isso aí? Esse novato aí, não sabe de nada, sabe nem qual é a importância do CRF. E eu sei qual é a importância do meu CRF. Não é à toa que eu não vou para qualquer lugar. A J. Cruz, eu falo para todo mundo, é a melhor rede de farmácia para você aprender. Você querer realmente saber de indicação de medicamento, é lá. Muita gente te dá um apoio. E é o que eu tô te falando. Tive dificuldade sobre isso, a questão de documentação. Não é fácil, né? Os órgãos reguladores também, né? A vigilância, ela sempre dá um prazo, né? E eles cumprem esse prazo. Sim. Agora, as demais já é complicado. Nós somos, eu sempre falo isso, que nós somos uma das profissões que é mais... Uma das profissões que é mais regulada e normatizada e cheia de normas, NBRs, RDCs, resoluções e os demais, que implica na nossa profissão e nós precisamos estar ali ao dia a dia cumprindo. Quando a gente falou da questão de ter a sociedade envolvida, você já sentiu lá na política atrás o quanto é importante. Teu padrasto, né, teu pai... se envolveu e achou importante, se eu quero fazer a diferença, eu tenho que ir lá e participar. Sim. Como farmacêutico, e eu sempre falo assim, olha, como mais antiga dentro do estado, eu sempre falo, quando você está com as suas dificuldades, vai lá e participe. Então, você sabe que você tem esse viés, você tem vontade de participar desses órgãos? Você acha importante você participar e outros colegas? Eu faria diferente. Porque em algum momento os colegas têm que assumir essa parte, né? Olha, é porque assim, quando eu vejo muita revolta sobre a questão, até da questão da atuação do nosso órgão em geral, né? Eu vejo que é muito politicagem, entendeu? Não tá tendo uma coisa assim firme, dizer, vamos fazer isso, vamos entrar em negociação. Quando levam uma resposta, já não querem mais fazer mais nada. Dependendo da resposta, ainda faz um outro problema, né? Sim, aí eu fico pensando assim, meu Deus, quando eu participei de algumas reuniões, comecei a ver que a pessoa queria dizer que ela estava sendo a vítima e o pessoal tudo dizendo não. Aí disse não. Eu comecei já a pensar, não. O pessoal não vão fechar conversa se não acontecer alguma coisa. Foi uma reação de uma ação dela. De certas pessoas, né? Eu não vou, assim, expor, né? Mas, assim, eu acho que o vitimismo tá bem aplicado na nossa profissão, né? Sim. Eu vejo que... é mais fácil, né? Para a pessoa... que uma maneira dela de defesa, às vezes, da pessoa é o vitimismo. Sim. Né? Eu vejo assim, quando a gente começa a argumentar que vê que tá errado, e já acha que a gente é o chato. A gente tá sendo o chato em relação assim, poxa,
Então faz aí diferente. Mas então tá bom, me apoie. Me permita fazer diferente. Porque assim, teve uma vez que eu critiquei sobre um curso e a pessoa marcou assim 4 dias antes de ter o curso e no dia de semana. E eu fico pensando assim nos meus colegas, que eu mesmo era do balcão. O balcão, ele trabalha, tem diferentemente das outras drogarias, tinha uma folga na semana, é um domingo sim, outro não. Tinha que se planejar. Mas lançar um curso de graça 4 dias antes, não tá difícil. Não é fácil, é difícil você fazer Aí eu falava, mudar, aí né? eu critiquei. Trocar. Eu critiquei sim, vermemente. Eu falei, poxa, vocês vão lançar um curso de graça 4 dias antes, sem comunicar. A gente sabia que tinha um curso, mas não tinha uma data. Mas Sim. aí eles justificaram. Mas o pessoal lá eles são muito ocupados e tal, justificando os meios, né? Eu falo logo porque eu sei que eles são profissionais, mas se você quer profissionais a dispor de uma palestra ou de qualquer curso, você tem que marcar antes. Isso é planejamento. Faz diferente? Eu faço. Então me apoie. Me apoie porque eu quero fazer diferente. Porque essa é muita politicagem que está acontecendo hoje na nossa profissão. E quando a gente critica e fala com verdades, e vem verdades para cima de mim. Isso que... E acabam sendo suas vítimas, né? Fala assim, meu Deus, coitado. Eu não estou sendo ruim da história. Quando eu falo... quando eu falo alguma coisa em relação a fulano, o pessoal já está achando que eu estou com inveja, mas não é inveja. A inveja mesmo... Eu não tenho nenhuma inveja. Eu não invejo do jeito que ele está agindo com o pessoal, enganando todo mundo. Eu não invejo, não, de jeito nenhum. Eu sempre falo a verdade para todo mundo. Ó, não tem os gêmeos que foi entrevistado aqui? Sim. O Misael, o Matheus. Matheus e Misael foi Nossa, foi top. Acho que quando eles estavam aqui, acho que os dois estavam solteiros. Agora estão até namorando, não vão casar, rapaz. Olha só. Eu conversei... Convida a gente pro casamento, meninos. Eu espero que convidem mesmo, né? Aí, assim, eu conversando com o Misael, a gente tem que mudar a nossa profissão. Aí disse, a gente tem que ir atrás pelo menos de um piso, né, ô Felipe? Ele disse, pois é, o piso. Uma vez eu mandei até o piso de Rondônia para um grupo, ficaram me criticando e ficaram falando, poxa, mas 3.950 tá pouco. 3.950 tá pouco? O farmacêutico, você tem que entender o seguinte, 3.950, que é o piso que é lá de Rondônia, você tem que entender, você não vai ganhar menos do que isso. Você não ganha. Esse é o piso, gente. É o piso. Embaixo. Aí, então, acima, você que tem que conquistar. Se a drogaria quer te contratar, ela vai ter que te oferecer alguma coisa a mais além do piso. Então, ou vai te contratar só no piso, ou vai te contratar o piso com a comissão. Agora, se plano o piso... de saúde. E um monte de coisa, insalubridade, né? De médio. Se não fazer injetáveis, acho que é de médio, né? Aí, assim, tem muita coisa que acontece. E o pessoal fica dizendo, estou trabalhando, a equipe está dando certo. Cadê? Hoje não temos piso. Não temos piso. Aí, o que acontece? As drogarias pequenas dizem, olha, eu posso te pagar 3.500. Só que é um salário mínimo na tua carteira. E aí? Aí tu fica pensando, você vai ficar 30 anos trabalhando numa drogaria e vai ganhar, depois de aposentado aí, um salário mínimo. Não se venda farmacêutico. Não se venda de jeito nenhum. E a J. Cruz, eu até falo, eles pagam certinho. Eles pagam porque a J. Cruz, ela mexe muito com comissão, né? E declaro tudo no contra-cheque. Não é à toa que meu salário era alto por conta da comissão. Então, a gente contribuía para o futuro. Agora, tem drogaria aí que quer pagar por fora. Fica com isso, né? Por isso, vocês têm que entender como que funciona a questão da CLT. A CLT... Olha, eu já vi que tem alguém aí com uma veia sindical. Um pouquinho. Então, é importante. Eu acho que é importante. Tem que nascer novos, assim, esses colegas, nascer essa vontade de participar de órgãos assim. Para que você se sinta representado, sim. O discurso único... ele não te leva a nada. Não leva, não. E, assim,
continuando com Gêmeos, né? Eu até falei que eu quero realmente me candidatar. E eu vou precisar de apoio. E lançamos aqui o nome do doutor Felipe Lora para Não é seja assim, sindicato, não seja é- conselho, Sim. seja político, mas que queira fazer pela categoria farmacêutica uma valorização. Acho que a gente precisa disso. Meu nome vai estar à disposição. Eu vou querer sim ajudar nossa profissão. Eu vejo que assim, quem é que vai se representar a gente? Eu vou sair, então. Você vai me apoiar? Ou vai vender seu voto? Que hoje em dia o voto ele é sagrado, faz diferença, faz. Eu nem gosto de votar no conselho disso, gente. Vocês não sabem qual é a tremenda importância do conselho no nosso estado. E hoje em dia a gente tem que agir de forma mais imparcial possível. Possível, eu digo 100%. A minha profissão, eu vejo que assim, se agir de forma imparcial, sem favor, Já está bom. já seria de bom tamanho. Felipe, hoje, vamos falar de como é que está a tua vida hoje. O que o Felipe alcançou depois de um ano e pouco aí? Gente, eu peguei assim, acho que uns 4 meses, eu comecei a ver que a drogaria, ela é exaustiva, né? Você trabalha de domingo a domingo, né? Sim. De vez em quando você folga demais, o pessoal já fica pensando que você não deveria nem folgar, porque tá folgando, né? Tá folgando demais. Não, profissional farmacêutico a gente não tem essa possibilidade Aí, de folgas, assim, comecei a estudar. Só que aí, quando a gente tem dificuldade de estudo, a gente começa a pensar muito em sair da situação. Foi quando eu comecei a resolver questionários, no concurso, né? Eu ainda pago ainda por mês. E, assim, resolvi, o que eu errava, eu já estudava o que eu errava e corrigia. E fazer de novo, sem memória, né? Aí, quando eu vi, eu disse, agora vai dar certo. Aí eu fui fazer a da Prefeitura de Rio Branco, só classificado. Fiz o da CESAC, que é o simplificado, só classificado também, não entrava nas vagas, né? Aí, quando eu cheguei Mas participar de concurso é importante, porque você tem uma base, né? Quando eu fiz o da CESAC, eu cheguei em casa. Acho que era num domingo, ou era na segunda. Acho que era no domingo mesmo. Quando eu cheguei à noite, a mãe falou, se inscreve para Porto Acre. Tá tendo a inscrição até hoje. Sério, mãe? Eu disse, sim, se inscreva agora, se inscreva. Aí, tá bom. Me inscrevi, tá. Mãe é mãe. Se inscreva, tá. Mas mãe, pelo amor de Deus, não é longe não, mas só que também não compensa muito. Vai diminuir. Aí ela disse, não se inscreva, o bom é você ser efetivo. Então tá bom, você só tá falando, tá bom. Quando eu fiz, aí fui fazer a prova. Aí teve um professor meu, o Emerson, ele falou pra mim, disse, quando eu postei, acho que num restaurante, depois da prova, né? Eu postei que eu tava, acho que num restaurante, né? Ele falou pra mim assim, quando vai ser a posse, tu me chama, tá? Profetizou. Que eu fiz pós-prova, né? Aí botei na legenda e disse, eu chamo mesmo. Aí ele falou assim, beleza. Quando foi, né, que eu passei em primeiro lugar. Olha só que maravilha. Passei em primeiro lugar. E a mãe ainda ficava perguntando, e aí, como foi a prova? E disse, mãe, acho que eu não passei não. Porque quando a gente faz a correção, a gente bota a nossa expectativa e diz, poxa, se eu fiz 62 pontos, que é o que eu fiz, alguém fez 80, alguém fez 70. Ser humano, a gente sempre é assim, né? Porque sempre achando que alguém tá a mais, né? Pra gente morrer de inveja. E quando foi numa segunda-feira, eu fui, disse, quer saber? Vou malhar. Aí eu comecei a malhar, minha mãe chegava todo dia em mim e disse, vai malhar, meu filho, você tá engordando. Aí disse, meu Deus do céu, mãe, para com isso. Aí de uma semana ela falando, eu fui. É dela que faz coisas boas pro filho, né? Aí eu comecei a malhar e ela ficou assim, nossa, você vai mesmo, né? Aí quando foi, ela falou pra mim, ela tava já deitada, né? Quem falou mesmo e me ligou aperreada, querendo que eu atendesse o celular, foi a irmã do meu padrasto, Rosimara Vicenzi, é a minha tia. Devo tanto a ela, ela me ligou dizendo assim, Felipe, tu não tá sabendo não? Eu disse, tu tirou em primeiro lugar, olha aí.
Aí a minha ansiedade atacou de novo, porque eu já sou ansioso, Já né? sabia que ia embora. E aí eu fiquei, meu Deus, passei. Fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, né? Porque já era mudança de novo. E essa questão de você não ter um cantinho fixo, Mas Deus está providenciando o tá seu assim. cantinho. Aí foi quando aconteceu. Eu disse, meu Deus, eu passei. Então, Aí, hoje você já é um profissional efetivo no município. e eu, assim, eu fiquei feliz numa certa situação, sabe por quê? Agora que eu vou estar à disposição do sindicato. É isso aí. Que Vou você estar à vai disposição do conseguir. sindicato, vou atrás da luta mesmo do farmacêutico, Sim, nós né? torcemos por isso. Porque eu quero mesmo, assim, representar o farmacêutico, mostrar que ele é capaz. E ser reconhecido até questão na sociedade. Gente, quando a gente chega como farmacêutico, o pessoal acha que é dono, né? A gente é dono, sim, do estabelecimento. A gente é responsável. Só que o pai é o empresário, né? Mas a gente é O responsável O res- técnico, ele é é responsável responsável, por né? A gente é a babá da farmácia. A gente fala assim, né? Sim. A gente tem as responsabilidades técnicas, né? E assim, eu só acho que é muito desvalorizado. A ponta que onde o farmacêutico está, que é o balcão, deveria estar ganhando pelo menos o piso. Pelo menos o piso. Se ganhar o piso, eu falo para todo mundo. Não tem o farmacêutico que está passando fome, só se tiver 10 filhos, né? Mas isso aí já é responsabilidade dele, Que a gente possa né? alcançar esse tão almejado, que não é uma luta de hoje, não é uma luta de ontem, é de muito tempo, Sim. né? Agora, quando ela vira apenas bandeira política, ela deixa de ser um propósito. Acho que nós temos que colocar que o PIS ele tem que ser um propósito a ser almejado, Eu né? E lembro deixar muito. de ser sonhos. E a gente tenha que almejar. Existe o nacional, mas o que nós podemos fazer pelo regional? E eu acho que se todos juntos tentarem participar, seja você que está aí se colocando à disposição de um sindicato, seja você que outras pessoas que quiserem participar. Sindicato não é uma coisa fácil de construir. Né? A época do Jusce, quando nós montamos o sindicato, correr atrás de documentação, correr atrás não é uma coisa fácil, mas eu tenho certeza que se todos estiverem juntos, né? Juntos, quando a gente fala juntos, é sem bandeira personalizada. Não gosto de fulano e não quero ela trabalhando comigo, não gosto de cicrano. Isso não existe. Desse jeito. Quantas pessoas a gente trabalha no nosso dia a dia que a gente também não tem nenhum mínimo de empatia e a gente consegue trabalhar. Então, eu acho que nós temos que deixar essas vaidades, né? Essas vaidades de lado e tentar lutar por uma profissão que possa chegar ao patamar que você quer. E eu acho que é isso que você agora entrando quer. E o que você tem para falar? Fale ali para os colegas que querem te escutar dizer assim, o que você tem para falar para mim não desistir? Gente, não desista. A profissão é tão linda que eu fico pensando, meu Deus, o que seria da sociedade sem um farmacêutico? Porque tem outros profissionais que não olham na sua cara e o farmacêutico está ali. À sua disposição. Sim, à sua disposição. E assim, eu acho que o farmacêutico, como é ponta, ele tem que ser valorizado, sim. Ele está à frente da sociedade para mostrar que a automedicação, intoxicação de medicamento, ela é um assunto muito grave. O uso racional de medicamentos o uso racional uma bandeira de hoje de governo, né? Sim, porque o uso racional de medicamento, quem faz levantar essa bandeira do uso racional é o farmacêutico. E, assim, a gente tem que ser valorizado, sim. Tem que ter salário digno. A qualidade de trabalho boa também. Então, assim, tendo isso, que é os pilares, sim, tem que ter. Tem que ter tudo disso. Se não tiver essa base, gente, e nem os pilares junto, não vai ter valorização, não vai ter diálogo. E outra, sobre a questão do patronal, a gente não pode dizer assim, é assim, assim, assado. Eles também têm sindicato. Por que o farmacêutico não? O farmacêutico tem que, sim, se impor, tem que falar que ele é o cargo-chefe.
A gente tem que ampliar o diálogo, né? Sim, acho que e o diálogo está muito restrito. É muita gente batendo na mesa e dizer que tem que ser isso, e eu disse, aí quando pega um não e começa a chorar, não pode ser assim. Talvez seja porque não quer que avance. É, não queiram pode que ser avance, que sim, né? Se a pessoa está dizendo que o salário tem que ser 4.900, por favor, pelo amor de Deus. Imagina uma drogariazinha que vende só 40 mil, vai ter condição de pagar? Não tem. Então eu falo para todo farmacêutico, conscientize com quem que você tá, com quem você se espelha, porque essa pessoa, ela não tá nem aí para ti. Porque para a profissão tá até hoje é desse jeito, aqui no estado do Acre, é porque a gente não tá tendo um representante que represente a nossa categoria. Então, assim... Fale pelo coletivo. E eu falo por coletivo em geral mesmo. Eu quero que todo mundo veja os pontos que tá balançando mesmo. Vê o que tá melhor na balança. Porque o farmacêutico, ele é a liderança, sim. Quando você chega até no estado ou numa prefeitura de interior, você sempre é escutado. Por que você não pode ser escutado também no setor privado? É isso que eu falo. Farmacêutico é sim. A prefeitura não pode nem comprar medicamento sem um farmacêutico, der uma drogaria. Você tem que se impor sim, gente. Não é só assinar embaixo e dizer que é farmacêutico, não. Você tem que mostrar que você é digno daquele cargo. Então, é assim. Valorize-se. É a sua profissão, né? O seu CPF. Valorize-se. Entra com a gente. Entra na nossa associação. Faça parte. O Valoriza Farma, ele tá aqui, de portas abertas para todo mundo. Para todos. Porque nós somos para todos. Somos para todos. Não estamos agindo parcial. Eu aqui mesmo, eu não tenho um deputado, não, me bancando. Eu não tenho vereador. Eu tenho meu padrasto, mas ele, mesmo assim, nunca meteu o dedo e dizer assim, que é para eu continuar. Ele sempre queria... vereador lá e é Plácido. Quando eu me formei, eu até falei que eu não queria entrar em questão de política. E ainda não almejo acumular 5 cargos. Eu almejo mesmo é ter a dignidade de trabalhar e dar conta desse trabalho. Então, o sindicato seria uma porta de entrada para poder ajudar a profissão. Para poder chegar nesse patamar. Sim, porque o sindicato em si, hoje em dia, nem está regular. E ainda estão tentando regularizar, mas vamos aguardar os próximos capítulos, né? Sim, sim. Gente, eu queria ficar aqui conversando com o Dr. Felipe, mas eu acho que a gente tinha tanto assunto. É tanto assunto que acho que ia pegar umas 2 horas, eu acho que mais tempo, acho que uma semana assim, de gravação. Sim. Queria te agradecer, Felipe. Foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que a gente precisava ter mais momentos assim de tirar um pouquinho, colocar na mesa mesmo e que leve para as decisões. E olha, o podcast está aberto a todos vocês que queiram. Felipe, você sabe, olha, a Ava Farma foi isso, ela que teve a ideia, não foi uma ideia roçana, foi uma ideia de um grupo que pensa que tem que expor, sim, a profissão. E eu acho que o Dr. Felipe veio aqui para colocar isso, todas as ideias dele. Sim. E aqueles que estão dispostos a dizer assim, discordo, vem aqui, senta e vamos conversar, que eu tenho certeza que o Dr. Felipe também está à disposição e a Ava Farma está à disposição também, como ele colocou, uma associação que foi feita para você, farmacêutico. Então, Dr. Felipe, muito obrigado. É uma grande honra lhe receber. Você sabe disso, desde o início a gente ficava assim, quando é que tu vai lá? Agora eu tô preparada, agora eu vou. Mas eu acho que é isso, é o melhor momento, esses momentos, assim. Nós vamos passar por um outro bloco que é receber, talvez, até os nossos políticos e saber deles o que eles têm de planejado para o nosso futuro profissional, no futuro aí na prefeitura, aí quem vem, seja nossos vereadores, seja nos municípios, está aberto aí para o seu padrasto também vir falar aqui o que ele vai querer para o município, qual é o planejamento, o projeto, e a Ava Farma vai ajudar nesses projetos, cada um que queira levar projetos de leis que valorizem a profissão farmacêutica. Seus últimos detalhes para a gente já fechar. Como fechamento, eu só tenho a dizer, agradecer a Deus, né? Ter presenteado
boas amizades, principalmente da doutora Rossana. Obrigada. Me lembro como eu era acadêmico, que eu cheguei lá no estabelecimento, acho que era a maternidade. Eu estava de plantão na maternidade. Cheguei lá e disse assim, eu vou aqui, que eu tinha visto o nome da Rossana quando eu estagiei lá. Só que eu nunca tinha visto ela. E falavam coisas boas dela e eu disse, não, eu vou lá ver quem é ela. Quando eu cheguei, a gente ficou acho que 2 horas conversando. Foi 2 ou mais, né? E aí, assim, não é fácil, né? Como a gente quer ser representante, quer ser representado e ajudar a profissão, a gente fica muito à mercê disso, né? A questão da política, né? Favores, né? Quando você faz um favor e o pessoal fica pensando assim, poxa, fulano ali tá me ajudando tudo, não confunda as coisas. Os órgãos regulador, todo que é tipo de órgão, ele ajuda a te orientar. Ele tem um dever de te orientar, mesmo sendo daqui ou sendo de fora. Se ele é representante, ele pode sim, ele tem que te ajudar como é que é para fazer a documentação. Isso não é favor, isso é obrigação dele. Da mesma forma como a gente tiver no sindicato ou no conselho, né, é o que as portas que estão abertas, né? A gente tem a obrigação sim de informar, independente de qualquer etnia ou ideologia. Não é um favor, é assim, quando você se incorpora naquele seu cargo, você tem essa obrigação sim, com a categoria. Tem. Aí, assim, o pessoal confunde muito. Hoje eu vejo até que a questão política mesmo da nossa classe, ela está praticamente quase igualando com o de vereador. Olha, é difícil. Eu acho assim que é muito favores, né? Que o pessoal se sente que está devendo, mas não está devendo. Não deve nada, você não deve nada para ninguém. Nem ninguém mesmo. Seu voto vale mais do que só um favor. E faça parte também. Então, pensa no seu colega, tá? É isso aí. Gente, então encerramos aqui mais um Podfarmas, o podcast da valorização do profissional farmacêutico. Ficamos aqui com a entrevista do Dr. Felipe Lora, apresentadora hoje, Rossana Freitas. Obrigado, boa noite. Obrigado.